Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial com temas especiais para você. E o nosso tema de hoje, no devocional de hoje, é vença a depressão e a ansiedade. Queridos, todos os dias, tanto eu quanto a pastora Rita, recebemos vários pedidos de oração para pessoas que se encontram depressivas e ansiosas. Pessoas que têm sofrido desse mal do século. É conhecido como o mal do século. O Brasil é um dos líderes absolutos no diagnóstico de depressão e de ansiedade. E visto que a depressão e a ansiedade é algo que pode acontecer com todos nós de maneira física, mas ela também pode ter um grau em percentual, né, de espiritualidade, ou seja, de influências malignas. Como que eu posso vencer a depressão e a ansiedade? E eu quero aqui explicar claramente para você, queridos, que diante da depressão e da ansiedade, é necessário que nós venhamos ter a mente bem aberta para podermos entender e compreender que eu não estou incentivando ninguém aqui a fazer somente algo na área espiritual, mas que você também procure ajuda de profissionais, de psicólogos, né? De médicos, de especialistas na área, porque também é fundamental que você seja tratado de maneira medicamentosa, ok? Porém, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de contraindicação de você fazer algo na área espiritual, ou seja, dentro daquilo que a Bíblia nos mostra que nós podemos fazer para que nós possamos nos tratar, nos proteger, nos prevenir. E tudo isso eu quero trazer aqui para você, tá bom? Então, para começar, queridos, eu quero poder estar trazendo um texto base, um texto muito conhecido, e nós queremos ali trabalhar sobre esse tema e eu quero poder te ajudar a vencer a depressão e a ansiedade. Porém, antes disso, eu peço a você que você curta, comente, compartilhe e, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Bom, vamos lá para o primeiro texto. Nosso primeiro texto é o livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8, um texto muito conhecido já daqueles que leem a Bíblia, daqueles que frequentam a igreja, né? E se você não conhece, você vai passar a conhecer a partir de agora, até porque das pessoas que nos assistem são pessoas que muitas vezes não têm religião nenhuma, não frequentam nenhum tipo de religião, mas que nos assistem, que gostam de ouvir a palavra de Deus. Bem? Então, livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 8, diz assim, queridos, vou colocar na tela para vocês. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração, da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo
de louvor. Queridos, é nítido que esse texto nos mostra o quanto Deus se importa conosco, com a nossa saúde emocional. A carta de Paulo aos Filipenses, que nós acabamos de ler, nos revela claramente isso. Paulo, em várias cartas dele, nós vamos ver essa preocupação de Paulo com a mente humana, com a saúde emocional, com a saúde mental dos servos, dos cristãos daquele tempo. Por quê? Porque naquele tempo, queridos, existia uma grande pressão sobre os cristãos daquele tempo, sobre as igrejas daquele tempo. Existia uma grande perseguição e perseguições muitas vezes até acompanhadas de morte, ok? Além de castigos, prisão, morte, com certeza. Então eles viviam ali um cristianismo com muita pressão. E a pressão, essa sobrecarga emocional, ela é com certeza o gatilho mais ativo, o gatilho que dispara a depressão e a ansiedade no ser humano. A depressão é aquele excesso de passado mal resolvido, mal solucionado, que aparentemente você começa a entrar nessa tristeza profunda, querendo se isolar, querendo se ater das pessoas, deixando de ter uma vida social, se aprofundando muitas vezes apenas num quarto, em dormir, e numa excessividade, sem querer ter nenhum tipo de vida social. E eu vou falar algo para você. Possivelmente você pode estar tendo crise de depressão. Você pode procurar um médico, pode procurar um especialista? Pode. Você pode fazer isso. E deve. Ok? Você deve fazer isso. Mas eu vou te dizer algo. O médico e o psicólogo, eles vão te ensinar, no caso do psicólogo, ele vai te ensinar a lidar com a depressão, ou seja, vai te ensinar você a viver nisso e vai ensinar você a lidar com seus sentimentos nesse sentido. E o médico ele vai entrar com os medicamentos para poder trazer um controle sobre você, sobre a sua vida, né? sobre o seu ser, para que você tenha aí um controle maior. Até aqui, tudo bem, porque, como eu disse, tanto cristão como não cristão estão suscetíveis a isso. Por quê? Porque a depressão ela pode ser de cunho físico, por uma questão hormonal, por uma questão ali que aconteceu ali uma perda, uma situação, né, que acabou gerando a depressão na vida da pessoa. E tem a causa que é potencializada pela força maligna, ok? Ou seja, se houve um trauma, se houve uma situação, uma perda que te deixou depressivo, o que o inimigo muitas vezes ele faz? Ele se aproveita daquela situação para tentar potencializar aquela dor na sua vida. E o que muitas vezes ajuda a potencializar a depressão? Em alguns casos, né? Vou citar alguns aqui. O luto, né? Você já vive muitas vezes o luto pela perda de alguém, mas tudo tem uma fase. Mas muitas pessoas se mantêm dentro dessa fase por muito tempo, chegando à depressão, aonde o inimigo ele potencializa a dor, a tristeza, fazendo com que a pessoa ela entre num cativeiro parecido com que aquela pessoa que morreu vivia. Muitas vezes de tristeza, de doença, ok? E muitas vezes fazendo com que a pessoa até queira tirar sua própria vida, ok? Ao contrário da depressão, você tem a ansiedade. A ansiedade é o excesso de futuro, é aquele pensamentos acelerados relacionados ao futuro. Nós vivemos muito claramente isso dentro da pandemia da Covid, quando a gente tinha pessoas com depressão, né, e tinha pessoas com ansiedade, pessoas depressivas por causa do luto e pessoas ansiosas porque perderam, faliram, porque muitas vezes não sabiam como que ia ser o dia de amanhã.
e acabava entrando em ansiedade. E claro que o inimigo não perde oportunidade para ele querer potencializar isso daí. Tanto um quanto o outro, ansiedade ou depressão, você pode procurar um profissional na área. Mas você também pode aplicar o que eu vou passar aqui para você agora. Eu quero passar para você uma dica poderosa, uma chave poderosa para você poder vencer a depressão e a ansiedade. E você também, muitas vezes, você está bem, mas você muitas vezes tem pessoas na casa, na família, amigos que estão passando por depressão e ansiedade. E como que você pode ajudar essas pessoas? Você pode ajudar desse jeito que eu vou ensinar aqui você hoje. Uma chave poderosa que com certeza vai ajudar essas pessoas a saírem da depressão e a vencer a depressão e a ansiedade. Ok? Então, qual é essa chave, pastor? Qual é essa chave poderosa que o Senhor fala que a gente pode aplicar, ajudar pessoas, posso aplicar na minha vida, para poder fortalecer toda a minha vida emocional? É a meditação na palavra de Deus. Exatamente isso que você está ouvindo. Meditação. Mas não é aquela meditação de você esvaziar a mente, de alcançar, né? Não, não é isso. É a meditação, eu digo, é você meditar na palavra de Deus, em algo específico, a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é criada com diversas promessas para as nossas vidas, com vários textos que nós podemos tirar até mesmo lá no Google, se você procurar, aonde você vai encontrar textos que vão trazer consolo, direção para você e que você pode meditar neles e que você pode ajudar pessoas a saírem da depressão e ansiedade, ok? E só para você ter uma ideia, queridos, foi feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa na Universidade de Massachusetts e um especialista, um doutor PhD na área de clínica de redução de estresse, né? Ele criou uma pesquisa e ficou comprovado cientificamente os benefícios da meditação. Tá? E quando a gente fala meditação, a gente fala em qualquer tipo de meditação. Mas nós, como somos cristãos, nós estamos falando da meditação cristã, na meditação na palavra de Deus. Até porque outro e qualquer tipo de meditação fora a palavra de Deus pode trazer consequências sérias. Por quê? Porque quando você esvazia a mente, você dá espaço e legalidade para que o inimigo ele possa tomar conta e manipular a sua mente. Quando você medita na palavra de Deus, você deixa que Deus possa tratar você. É Deus especificamente tratando você. Então aqui eu estou tratando da meditação na palavra de Deus. Ok? Por quê? Porque quando eu medito na palavra de Deus, eu pego todo o meu entendimento e foco para refletir em algo que Deus prometeu para minha vida. Ok? Então, olha só o que é essa pesquisa que eu separei aqui para você entender alguns benefícios que a meditação na palavra de Deus ela vai trazer para a nossa vida. Queridos, é fundamental que você entenda isso para que você possa ajudar pessoas e para que você também possa fazer para você mesmo como prevenção, tá bom? Então, olha só, algumas coisas, queridos, que você vai trazer de benefício. E esses benefícios que eu vou trazer aqui são benefícios emocionais, mental e físico, ou seja, toda a área física e emocional, não somente espiritual, mas físico, mental e emocional. Por exemplo, se você pegar a palavra de Deus e começar a meditar na palavra de Deus, na palavra que Deus deixou para nós, uma promessa, uma palavra que você gosta, e você meditar nela, ver como que aquilo se aplica na sua vida, você meditar, você orar, falar, Pai, essa palavra aqui é para mim, orar, meditar naquela palavra, o que vai acontecer no seu corpo físico, querido? Olha só
Interessante. A meditação, queridos, ela vai ajudar na melhora da função imunológica. Se a depressão e a ansiedade têm como tendência diminuir a sua função imunológica, fazendo com que você fique gripado mais vezes, com que você fique doente mais vezes, a meditação na palavra de Deus, você se encher da palavra de Deus, meditando e orando na palavra de Deus, vai melhorar a função imunológica. Olha só que incrível isso aqui. Isso aqui é científico, tá? Outro benefício é reduzir a probabilidade de sintomas relacionados à depressão em adolescentes. Olha o que a ciência está dizendo, queridos. Se você ensinar ao teu filho, se você ensinar ele a meditar na palavra de Deus, a orar, levar ele para a igreja, né, levar ele lá para a escola dominical, tá? Você vai estar ajudando ele ao quê? Reduzir a probabilidade desse adolescente se tornar um adolescente depressivo. Olha só. Outra coisa, outro benefício. Quando você medita na palavra de Deus e ora, e você remoe aquela palavra dentro de você, né? Você vai remoendo aquela palavra de Deus dentro de você, isso vai ajudar na qualidade do sono. Quantas pessoas que têm depressão e ansiedade, qual é uma das maiores características dela? A insônia. Uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, ela tem grande dificuldade de dormir. Então isso vai ajudar, meditar na palavra de Deus, vai ajudar na qualidade do sono. Ok? Outro benefício muito interessante, queridos, é a melhora na cognição. O que é isso, pastor? Uma pessoa depressiva ou ansiosa, queridos, ela tem dificuldade em guardar as coisas na mente, de aprender coisas novas. Então, quando você medita na palavra de Deus, você ora, você deixa a palavra de Deus agir dentro de você, você vai ter a melhora na cognição, ou seja, a sua receptividade às coisas novas, você vai ter mais facilidade de aprender, de obter conhecimento. Ok? E outro ponto importante também na meditação da palavra de Deus, ajuda na memória de trabalho enquanto reduz os pensamentos vagos. Porque a depressão e a ansiedade, queridos, ela tem uma característica de levar você ou a pensamentos destrutivos ou a pensamentos vagos. Pensamentos destrutivos. O inimigo pega uma flecha, um dardo, lança e potencializa aqueles pensamentos, e o que era algo relativamente pequeno se torna gigantesco. Por quê? Porque o Satanás ele joga uma seta, inflama aquele nível de pensamentos e potencializa. Ou então a pessoa ela entra no estado vago, de pensamentos vagos, aonde vai dar legalidade para o inimigo ali agir na vida daquela pessoa. É o caso que muitas vezes as pessoas tentam contra a sua própria vida, tenta se cortar, tenta fazer várias coisas contra o seu próprio ser. Então, meditar na palavra de Deus, com certeza, é um benefício muito grande para o meu corpo, mente, né? Para a minha saúde mental. E eu não estou nem falando da questão espiritual, porque a questão espiritual ela traz benefícios muito grandes para a nossa vida. Se nós olharmos na Bíblia, queridos, nós vamos ver que o próprio Jesus Cristo ele dá o exemplo que onde ele por várias vezes ele se retirava para poder orar. E orar muitas vezes é isso, é você pegar aquela palavra de Deus, meditar, orar, tomar posse daquela palavra para a sua vida. Ok? Olha o que Deus, por exemplo, aqui eu quero trazer para você algo importante, o livro de Josué, capítulo 1, verso 8, quando Deus chama Josué para ocupar o lugar de Moisés, né? Ele dá uma direção muito importante, porque Deus sabia dessa sobrecarga que Josué sofreria, porque Josué sozinho teria que governar aproximadamente 2 milhões
de, de pessoas. Então não era algo fácil, era uma pressão, era uma sobrecarga. Então o que Deus disse para Josué? Josué capítulo 1, verso 8 diz assim, ó, não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Pastor, quer dizer que todos aqueles benefícios físicos, eu ainda tenho esses benefícios na vida espiritual de prosperidade, ser bem-sucedido? Sim, você também tem esses benefícios. Mas não é só isso, queridos. O livro de Salmos, capítulo 1, ele reforça essa situação. Ele reforça essa característica da meditação na palavra. Por quê? A meditação na palavra ela vai trazer como se fosse uma proteção sobre a sua mente para que você não seja atingido por esses transtornos de depressão e de ansiedade. Também vários outros tipos de transtornos que nós temos visto aí a cada dia surgir. Salmos capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, ó, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Perceba, medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Então você imagina, queridos, uma pessoa depressiva e ansiosa, você poder ajudar ela a meditar na palavra de Deus. É como se você tivesse pego uma árvore e plantado ela junto a ribeiros, a lugar onde vai ser regado com muita água. Está entendendo? É você pegar, por exemplo, textos bíblicos, poder sentar com aquela pessoa 20 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, uma hora, e meditar com aquela pessoa naquela palavra. Olha a promessa que Deus tem para você. Olha o que Deus diz a seu respeito. Olha o que Deus quer para a sua vida. E você ali meditar, ouvir a pessoa falar, fazer perguntas para que ela responda, porque a partir do momento que você fizer pergunta para uma pessoa ansiosa ou depressiva, você vai fazer ela desabafar, jogar para fora aquilo que está muitas vezes apodrecendo dentro dela. E isso vai ajudar. Quanto mais ela colocar para fora, quanto mais perguntas você incentivar ela a fazer, mais ela vai jogar aquilo para fora e mais ela vai ser encharcada da água de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo vai lavar, vai curar, vai tratar. Então, você imagina você podendo ajudar pessoas, ou você mesmo fazendo isso para você mesmo? Quanto que você não é curado? Todos nós, queridos, devemos fazer isso. Isso não é só para quem está depressivo, ansioso, para quem está passando por qualquer tipo de transtorno, mas para todos nós vai ter benefícios, grandes benefícios. Para todos nós irá ter grandes benefícios. Como eu disse, Jesus Cristo, ele era exemplo disso. Se você pegar, por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 5, verso 16, você vai ver o texto lá que diz claramente que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, muitas vezes, queridos, a gente tem que fazer isso, entrar no nosso quarto, pegar a Bíblia. Muitas vezes eu quero ser motivado, eu quero meditar em algo específico, eu posso procurar na internet textos para depressão, textos para ansiedade, textos para vencer, textos bíblicos para poder ser fortalecido e pegar aqueles versos ali, meditar, remoer, né, aqueles textos, tomar posse sobre aqueles textos, orar a Deus, clamando a Deus para que, com base naquele texto, aquilo venha a se tornar medicamento e cura para a nossa alma. Olha que importante isso. E Jesus, mesmo sendo Deus, queridos, na terra, mas ele era humano e ele foi submetido, a Bíblia mesmo diz isso, ele foi submetido a todo tipo de situação como nós.
Então ele mesmo se retirava para poder se fortalecer, para poder colocar sua mente em ordem, para poder trazer ali um direcionamento, para ele poder ajudar pessoas. Hein? Agora tem um outro texto também, nós temos que entender que quando nós meditamos na palavra do Senhor, queridos, quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus ele vai trazer para nós entendimento. Quando eu medito na palavra de Deus, Deus ele vai me ajudar a lidar com aquela situação que eu estou passando, ele vai curar aquilo, vai me ajudar a passar por aquela situação e vai me trazer entendimento por aquele momento que eu estou passando. E não tem coisa melhor do que você entender por que você está passando por aquela situação. Não tem coisa melhor do que alguém saber dizer para você o porquê que você está passando por aquela situação. O médico, muitas vezes, você vai olhar para ele não vai explicar para você o porquê está passando por aquela situação. Ele vai pegar, vai dar um remédio, falar, toma um remédio a cada uma vez, 2 vezes por dia e tchau. Ok? Mas Deus não. Deus ele vai explicar, ele vai te dar entendimento. Olha o que diz o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7, queridos. Olha só o que diz. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Se você está meditando naquilo que Deus disse para você, o próprio Deus vai te dar entendimento. E sendo assim, para finalizar, eu quero finalizar com o Salmo 62, 1 e 2. Qual vai ser a consequência disso tudo? Você vai se fortalecer de um nível tão poderoso, queridos, que você vai fazer aquilo que no primeiro texto de Filipenses 4, 6 e 8 vai dizer. Nos ensina através do apóstolo Paulo. Nós vamos nos concentrar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é justo. Nós vamos voltar os nossos pensamentos para aquilo que Deus está dando. O texto base de Filipenses 4, 6 a 8, ele também é uma grande chave para que você possa ser curado e tratado. Mas o objetivo aqui é você praticar a meditação, você ser fortalecido ou até mesmo ajudar outras pessoas que precisam. O Salmo 62, verso 1 e 2, ele vai trazer algo importante e eu quero finalizar o nosso devocional com esse texto que diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Ou seja, quando eu decido meditar na palavra de Deus para vencer a depressão, de vencer a ansiedade, para vencer qualquer que seja o transtorno emocional que eu esteja passando, eu coloco Deus como minha rocha, como nossa salvação, eu declaro isso e eu não sou abalado, eu sou curado, eu sou tratado pela palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, vença a depressão e a ansiedade. Como você pode usar o texto de Filipenses 4, orando, agradecendo, né, clamando, mas, claro, meditando, porque Deus deixou a Bíblia para que nós pudéssemos nos apegar a tudo que Ele tem para nós. Tudo que Ele tem para mim e para você. E quando eu medito, eu coloco aquilo para dentro, eu vou mergulhando e aquilo vai entrando no meu ser. E todo aquele pensamento, seja pensamentos vagos, seja pensamentos destrutivos, seja ansiedade, seja depressão, seja qualquer que seja o transtorno, ele é obrigado a sair, seja de forma física, seja de cunho somente emocional, seja de cunho espiritual, eu serei curado para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, queridos? Quero poder orar e agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro, Pai, por essa palavra. Essa palavra é tão importante de vencer a depressão e a ansiedade.
Que essa palavra possa tocar pessoas, possa incentivar, possa levantar, possa encorajar pessoas a se levantarem, Pai, para vencer esse mal que tem atingido tantos e tantos jovens, adultos, não tem idade, Pai, tem crianças já com depressão, com ansiedade, até idosos, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, através dessa palavra, a nos encorajarmos a meditar, a orar, buscar a tua presença e nos encher do Senhor, Pai, para que possamos ser curados por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.